Nesse vídeo a gente vai falar do trainel. Eu tô muito animada. É muito usado na cenografia. E a gente vai ter a participação super especial do cenotécnico André Salles, que a gente costuma trabalhar muito com ele. Ele tem anos de experiência. Para incentivar que a gente faça mais vídeos, se inscreve no canal, curte o vídeo e ativa o sino. Isso é bem importante pra gente e não custa nada para você. Os trainéis são uma estrutura de madeira ou de metal, super leve e que a gente usa para tensionar tecidos, lonas, como se fosse um chassi de um quadro. O trainel é uma estrutura sem chapeamento de madeira. Quando tem chapeamento de madeira, nós chamamos de painel. A gente costuma trabalhar com o André Salles e eu adoro essa história. Esse desenho que a Natália mostrou de trainel é um desenho que ele herdou da família. Ele é a terceira geração trabalhando com esse mesmo ofício. E se você olhar em livros internacionais, tem várias formas de fazer o trainel. Não é uma só, essa não é a única. O trainel de madeira costuma ser feito em sarrafo de 2 polegadas por 1 polegada, que é o sarrafo de 2 por 1, ou um sarrafo de 3 polegadas, que é um pouquinho mais largo que esse, por 1 polegada. Em centímetros, nós vemos 5 por 2,5, aproximadamente, né? Porque nas lojas eles tiram na serra e às vezes essa medida muda um pouco. Quando que a gente opta por sarrafos de 2 polegadas? Quando são trainéis de 2, 3 metros de altura. Já quando a gente tem um trainel de 6, 7 metros de altura, a gente opta por usar o sarrafo que a gente chama de 7, ou sarrafo de 3, 7 porque é 7 centímetros e 3 porque é 3 polegadas, que é mais ou menos a mesma coisa. Em teatro, a gente costuma fazer trainéis maiores, porque vão acomodados no caminhão e facilita muito para a montagem, porque ele já está quase pronto. Apesar do trainel ser uma estrutura retangular, as travações são feitas em triângulo. Por que o triângulo? Porque o triângulo é a forma geométrica que não sofre deformação. Então a gente usa o triângulo tanto nos cantos, feito em compensado para travar os cantos, e faz uma travação em balão, em losango, né? Mas o que a gente chama assim carinhosamente é balão. Porque o conjunto desses triângulos vai fazer com que essa forma retangular não deforme. Essa travação em losango, ela pode ser feita em sarrafo ou até mesmo em MDF. Quando é feito em sarrafo, a gente abre o sarrafo ao meio. O que isso quer dizer? A gente bota o sarrafo assim, de cutelo, na serra, abre ele para abrir ele ao meio. Então, de um sarrafo, a gente faz 2 peças para a travação. Isso é um trainel, percebeu, né? A travação, como eu digo, eu faço de metro em metro, para não deixar selar quando a gente estica o material, tá? Nesse caso aqui, tá dando 85 centímetros por causa do tamanho dele. Ele tem 4,20 metros mais ou menos, então a travação tá dando menos de 1 metro, entendeu? E foi. Então, nele, a travação tá só em zigue-zague, porque ele só tem 1 metro de largura. Não tem necessidade de fazer balão. Balão eu faço só quando ele tem mais de 1 metro, que é para não deixar selar a parte de cima, quando a gente esticar o tecido, tá? Então, esse tá só no zigue-zague. E nesse aqui, a produção me pediu para fazer esse pedaço de 50 centímetros, tá? Que é assim no futuro, se eles forem para um teatro menor, a gente tem como serrar aqui e a travação dele continua
normal. As travações horizontais do trainel, a gente costuma fazer no máximo de 1 em 1 metro. Por quê? Se a gente botar travações mais distantes, a lateral da madeira ela começa a selar, fletir, ela fica curva quando você tensiona o tecido. O trainel pode ser feito também de metal. Só que no caso do metal, a forma construtiva é um pouco diferente. Quando é um trainel menor, a gente nem bota diagonal, às vezes você quer fazer um cenário com tecido meio translúcido, e aí você não quer aquelas travações na diagonal para sujar o desenho, né? Aí você pode fazer quando eles são menores. Agora, quando eles são maiores, às vezes é necessário ter uma travação na diagonal também. Mas aí não é feito normalmente essa travação em losango, né? Em balão. A gente faz nos cantos mesmo uma travação menor nas diagonais. No caso do trainel de metal, na parte de trás, no verso, a gente coloca uma tirinha de compensado ou até mesmo de sarrafo cortado com uma espessura fina, presa para que a gente possa grampear, porque no metal não entra grampo, né? A gente coloca o tecido desse lado, passa para trás e grampeia no verso, atrás do trainel, para que na lateral fique tecido e o grampo só fique na parte de trás. Nem sempre a gente grampeia o tecido. Em eventos a gente grampeia mais, mas às vezes em teatro, para entrar no caminhão, sair do caminhão, para desmontar aquele cenário, a gente opta ou por botar velcro ou por botar cordinhas ou até mesmo ilhoses para a gente poder prender ou com fita Hellman ou com a própria cordinha nesse trainel e poder tirar para o transporte e desmontagem. Quando a Natália fala grampeador, não é um grampeador de papel, é um grampeador de estofador. E nos galpões, quando a gente vai lá, a gente vê que eles usam um grampeador de ar comprimido. Quando a gente usa grampeador pneumático ou de ar comprimido, a gente tem que tomar maior cuidado com o material, porque tecido normalmente não dá muito problema não, mas se você usar um plástico, o que acontece é que aquilo entra com tanta força que acaba rompendo o material. Aí o material quase que fica pontilhado e rasga, e aí dá um problema danado. Meu Deus, eu não sabia. Outro cuidado que a gente tem que ter, o grampeador de estofador, quando você vai comprar o grampo, ele tem diferentes alturas. Então, por exemplo, no trainel de metal, você vai ter uma profundidade limitada para o grampo entrar. Então, você não pode comprar uma altura de grampo que não dê nessa profundidade, senão você não vai conseguir ter a tensão que você precisa para esticar o tecido no trainel ou a lona. É isso mesmo, Marieta. Porque, por exemplo, num trainel de metal, né, de metalon, a gente bota o tafife, aquela madeirinha atrás. Se, por exemplo, a gente usa um compensado de 6 milímetros e a gente tiver com um grampo de 10 milímetros, o que vai acontecer é que o grampo não vai entrar, porque ele vai entrar na madeira, mas não vai entrar no ferro, vai ficar meio para fora. Então, para um compensado de 6 milímetros, a gente usa no máximo um grampo de 6 milímetros. Vamos falar de grampeador. Antigamente, só existia o Rocama no mercado. Ele era feito de ferro, ele tinha fácil manutenção. E, enfim, até dava para usar. Ultimamente, ele é feito de plástico. Ele quebra à toa e, além de tudo, é duro. Para usar, ele cansa muito. Aí veio o Rapid. O Rapid, ele é todo de aço e ele é macio para usar. Não cansa a gente, entendeu? Então a gente trabalha bastante tempo sem ficar tão cansado como se fosse com o Rocama, que é muito duro. As bitolas de grampos, existe o 106/4, que a gente usa para grampear coisa fina. Papel, plástico, voal, entendeu? Coisa levinha. E aí tem o 106/6, que a gente usa para grampear
os tecidos em geral, sabe? Que não dá muito problema. Brim, veludo e essas outras coisas. O 106/8 eu costumo usar quando a gente quer grampear tecido em cima de tecido, porque já tem um volume por baixo. Então, como ele é maior, ele vai ajudar mais. Ou então carpete, porque o carpete ele já tem 4 milímetros. Então, se for um outro grampo mais fino, não vai segurar bem. Então, é o 106/8. Esse é um item muito importante para uma linha de montagem. A gente provavelmente vai fazer um vídeo sobre ela no canal, mas é muito difícil calcular quantos grampos você vai usar por trainel. Isso varia muito. Então, ter uma caixinha de grampo é sempre bom, por precaução, uma caixinha extra. É mesmo, né, Marieta? A gente acaba sendo conhecida pelos nossos carrinhos. Esses trainéis, eles podem ser pendurados à vara por meio de cabo de aço, correndo todo o trainel. Não pode prender o cabo de aço só lá na ponta não, porque senão todo esse peso vai ficar naquele sarrafo lá de cima. Pode dar um problema danado. Ou então, a gente usa também a possibilidade de ele ficar em pé com uma mão francesa atrás. A mão francesa é como se fosse uma mão francesa assim de prateleira, só que a gente bota ela em pé. Outra possibilidade é no projeto você criar ângulos com esse trainel, que você criando ângulos, esses trainéis se autossustentam, ficando autoportantes. Quando a gente vai pensar o trainel, é bom a gente pensar o que a gente vai usar para forrar esse trainel, porque aí a gente pode determinar a largura do trainel de acordo com o material que a gente for usar. E também sempre lembrar de ter uma sobra quando os tecidos ou os materiais têm alguma padronagem. Você vê o tamanho dessa padronagem para você conseguir casar essa padronagem entre os trainéis. Isso quando a gente está forrando eles individualmente. Quando a gente quer fazer um telão inteiro, o que a gente faz? Que eu acho muito legal. A gente não ia conseguir transportar alguma coisa de 5x8, não ia dar. Então a gente leva os trainéis desmontados, junta eles no lugar e forra com o material que foi planejado. É bom nesses telões estruturados a gente sempre prestar atenção na emenda, porque a gente costuma fazer a emenda na vertical, porque se tiver alguma luz tangendo esse telão, a emenda na horizontal ela vai criar uma sombrinha embaixo e aí vai ter uma linha no telão, que não é legal. Então a gente botando na vertical evita que isso aconteça. Vale a pena a gente pensar que a gente não tem controle sobre a luz que vai incidir nesses trainéis. Então, a gente costuma já sair do galpão com um trainel forrado de plástico atrás, porque caso tenha alguma luz vazando ou um contraluz atrás do trainel, essa estrutura não vai aparecer sombreada na frente do trainel, que às vezes não é a intenção, mas às vezes é. A Natália, no espetáculo do Bibi, ela quis homenagear essa estrutura dos trainéis, que é uma estrutura muito antiga de teatro, e aí ela botou a forração por trás da estrutura para revelar a estrutura, e ainda botou uma luz bem acesa. Então não tem muita regra, cada situação a gente tem que se adaptar. Uma outra medida que é interessante ficar atento é a largura desse trainel, porque esse trainel ele vai ter que ser transportado para o teatro, para o local de montagem, e ele vai ter que entrar nesse espaço. Então você tem que pensar na largura do tecido, na padronagem, em que porta vai entrar e como vai ser transportado. Você deve transportar sempre os trainéis face com face, a face forrada com a face forrada, porque assim, quando vibra, cai nos buracos do Brasil, no caminhão, eles não danificam tanto quanto se fosse estrutura com face.
Para incentivar que a gente faça mais vídeos, se inscreve no canal, curte o vídeo e ativa o sino